Olá, no programa de hoje, o Brasil novamente fora do mapa da fome. Os apontamentos mais recentes da Organização das Nações Unidas sobre essa chaga no país, os programas que influenciaram a melhora no ranking e os desafios que permanecem para a plena garantia de segurança alimentar a todos os brasileiros. Eu converso com o professor da Universidade Federal do ABC e pesquisador do Laboratório Justiça Territorial, José Raimundo Souza. Bem-vindo, José Raimundo, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir com o debate. José Raimundo, o Mapa da Fome é elaborado pela FAO, a agência da ONU especializada em alimentação e agricultura, e mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. E o Brasil oscilou nesse século, neste indicador. Quais elementos foram mais determinantes nos últimos anos para que o país pudesse sair mais uma vez desse ranking para o qual havia retornado em 2019? Perfeito. Acho que uma coisa importante para começar a responder essa questão é saber que a gente tem vários indicadores que tentam mensurar o tamanho da fome, e o indicador que é utilizado para elaborar o mapa da fome é um indicador que, como você bem disse, trata sobre a suficiência da alimentação medida em calorias, especificamente. Então, ele mede a quantidade de pessoas em desnutrição crônica. E os dados recentes, que retiram novamente o Brasil do mapa da fome, eles indicam que esse é um fenômeno dinâmico. A fome é um fenômeno que tem um comportamento associado a várias transformações que a sociedade vai passando, e isso impacta na alimentação das pessoas. Então, a gente pode dizer, em linhas gerais, que essa saída recente tem uma clara relação com a melhoria das condições socioeconômicas do país como um todo. Isso envolve, seja uma melhoria do cenário econômico, né? A gente saiu de um período de pandemia que o cenário econômico estava bastante deteriorado, mas também uma questão política, de como a gente lida com as políticas públicas e mesmo com tentativas de diminuição das desigualdades no nosso país. Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, qual o peso deles nessa equação? Sim. Essa é uma equação difícil de ser feita, porque como a fome ela é um fenômeno que tem causas diversas e variadas, muito difícil você isolar qual a contribuição de cada política pública ou de cada fator socioeconômico para a saída do Brasil do mapa da fome ou para a melhoria da situação alimentar como um todo. É fato que programas de transferência de renda eles são muito importantes em situações emergenciais, porque quando você consegue colocar um complemento ao rendimento das famílias de maneira rápida, direta e eficiente, e isso o Bolsa Família faz, isso representa mesmo um alívio para as famílias. Mas é difícil, por exemplo, de separar qual é o efeito, por exemplo, da melhoria nas condições do mercado de trabalho. Então, quando as condições no mercado de trabalho melhoram, maior quantidade de pessoas empregadas, maior número de empregos formais, tudo isso ajuda também a melhorar a situação alimentar no país. Agora, mesmo fora do mapa da fome, José Raimundo, o Brasil ainda tem 35 milhões de pessoas com dificuldade para se alimentar, segundo estimativas também da ONU. O que isso indica em relação às políticas públicas e iniciativas sociais já existentes? Perfeito. Então, para mim, esse é um nó bastante importante da gente entender nesta conversa, que é o fato de que o Brasil saiu, se a gente for mais preciso na denominação, do mapa da desnutrição crônica. Mas a própria ONU tem outras metodologias de mensuração da quantidade e proporção de pessoas em situação de fome. Ela faz isso por meio de uma escala chamada de escala de insegurança alimentar. Do meu ponto de vista, aqui como pesquisador, eu acho que usar insegurança alimentar para falar de fome muitas vezes é um eufemismo. Então, o que a gente tem é uma vitória, uma conquista, sair do mapa da desnutrição crônica, mas o país continua convivendo com uma parcela expressiva da população, de acordo com a ONU, acima de 15% da população, em situação de fome, ou seja, convivendo com as experiências físicas e psíquicas que a privação de alimento causa nos indivíduos. Então, o desafio de acabar com a fome continua.
E aí, dialogando diretamente com a pergunta sobre as políticas, a dúvida que a gente tem que se colocar é em que medida um programa como o Bolsa Família pode ser estendido? Faz sentido continuar estendendo um programa como o Bolsa Família? Ou a gente precisa de mudanças mais estruturais para que o país não fique sempre dependendo de programas específicos, setorizados e mais focalizados? Eu diria que essa é uma parte importante do debate. Cabe a gente fazer envolvendo o executivo, o legislativo e o judiciário para pensar transformações mais estruturais que garantam que as pessoas não precisem de transferência de renda para se alimentar adequadamente. Quais seriam, por exemplo, nessas transformações estruturais? Olha, quando a gente olha para os dados de fome no Brasil, que o IBGE produz, né, e disponibiliza desde o início do século XXI, a gente nota que entre 2013 e 2018, um período de uma crise econômica, política, de uma mudança de projeto político muito significativa no país, houve um aumento significativo da fome. Então, não é verdade que foi a pandemia que levou o Brasil de volta ao mapa da fome. Em 2018, a fome já havia crescido novamente no país, e isso não deixa de ser um reflexo das reformas implementadas por este novo projeto político. Então, uma reforma como a reforma trabalhista, quando ela fragiliza o lugar dos trabalhadores no mercado de trabalho, ela produz fome. Então, a gente poderia pensar que uma contra-reforma trabalhista ou uma revisão daquilo que foi feito na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, seria muito benéfica para a situação alimentar do país. Evidente que há uma disputa política muito forte em torno desses temas. Ainda sermos um dos países mais desiguais do mundo, né, dentro dessas questões estruturais, é uma realidade que deveria incomodar mais, José Raimundo, todas as instâncias da nossa sociedade, sobretudo aquelas com maior influência para modificar quadros extremos, como é o da fome? Perfeito. Acho a sua pergunta certeira, ela vai no ponto, e a gente tem hoje em dia um discurso ideológico que por vezes diz que a desigualdade não é o problema, né? Que o problema é só a pobreza, que em alguma medida a desigualdade seria até uma forma de estímulo para que as pessoas tentassem trabalhando mais, se esforçando mais, vou usar uma expressão ruim aqui, crescer na vida ou algo do tipo. Então isso é muito ideológico, a gente precisa combater as desigualdades no nosso país, né? Elas são historicamente constituídas e, enfim, está nas mãos, como eu disse, né, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário combater isso. Agora, a gente não pode ser ingênuo, né? Esses poderes, eles representam certos interesses. Sempre que no Brasil se falam em medidas para diminuir a desigualdade, diminuir o tamanho das grandes fortunas, por exemplo, isso encontra uma resistência gigantesca, seja na grande mídia, seja por parte de alguns dos nossos representantes. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, de onde a gente fala aqui, está promovendo neste momento um fórum técnico chamado Minas Sem Miséria, que visa a elaboração de um plano mineiro de erradicação da pobreza. Iniciativas similares, né, que venham do parlamento ajudam a mobilizar também a sociedade, o poder público como um todo? Muito importante, né? Acho que você traz dois elementos importantes para a gente pensar a questão do combate à fome no nosso país. Primeiro, a questão da escala. A gente não pode achar que todos os esforços para superar a problemática da fome estarão concentrados no governo ou no nível federal. A gente tem que distribuir essa responsabilidade entre os vários níveis de governo, passando do municipal ao estadual e ao federal. Então, muito bem-vindo que o Estado de Minas tenha, né, ao nível do Estado, esse interesse, essa busca por promover um programa próprio. Ao mesmo tempo, como eu coloquei nas questões anteriores, né, a gente tem que pensar o Estado sempre pensando os três poderes juntos. Não adianta uma parte do poder, né, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, caminhar no sentido do combate à fome, do combate às desigualdades, e outra parte servir de freio. Então, quando há um esforço conjunto das três esferas, né, do poder e das três escalas, as iniciativas de combate à fome tendem a ser muito mais eficientes. Elas podem, inclusive, ser articuladas, né?
Um exemplo disso, por exemplo, é o PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é um programa federal, mas que repassa recursos para o Estado e para os municípios. E aí, quando os estados e municípios complementam a verba da alimentação escolar, a gente tem no final, lá no chão da escola, uma alimentação com muito maior qualidade. Então, esse esforço conjunto é sempre muito importante. Queria tocar com você em um outro ponto que diz respeito à produção de alimentos no Brasil, né? O Brasil se destaca bastante nesse quesito. O fato de a produção agropecuária se voltar muito à exportação tem relação direta com a persistência da fome no Brasil ou não é uma questão essencialmente de abastecimento? Uma excelente pergunta, porque abre possibilidade da gente aprofundar um pouco essa análise. Eu diria que as duas coisas dialogam, né? Primeiro, é imprescindível dizer que ninguém no Brasil está em situação de fome por uma questão de falta de alimentos no mercado, por uma espécie de crise de desabastecimento. Essa não é a nossa realidade, há muito tempo não é. Ela pode ser em casos muito específicos, mas eu, assim, pesquisando esse tema há muito tempo, desconheço situações como essa. Agora, o fato da parte da nossa produção agropecuária ser voltada para o exterior, né, uma parte dela expressiva ser voltada para a exportação, pode ser um momento, uma chave para a interpretação da produção da fome no nosso país. Aqui, eu acho que é mais importante dizer que é nem tanto a exportação, mas como se dão as relações sociais, as condições de trabalho criadas na cadeia produtiva destes alimentos. Acho que essa é uma pergunta importante, né? Muitas vezes aqueles que estão produzindo alimentos estão em situação de fome. A gente tem, hoje em dia, uma proporção de pessoas em situação de fome, ela é superior no campo do que na cidade. Então, a gente pode imaginar que muita gente produz alimento e nem assim consegue ter uma alimentação adequada. Então, isso fala sobre relações sociais no campo que a gente deveria problematizar. É uma grande contradição, né? E como recortes de raça e gênero entram nessa equação? Excelente. A nossa sociedade, esses dois recortes, eles funcionam como filtros, né? Então, assim, numa argumentação lógica, quase banal para quem vai ao supermercado todo dia, a gente sabe que a maior parte das pessoas adquire seus alimentos no mercado. Isso significa que elas precisam ter dinheiro para comprar seus alimentos. E elas conseguem esse dinheiro, a maior parte delas, adentrando o mercado de trabalho. Então, o lugar que você ocupa no mercado de trabalho diz muito sobre o seu rendimento, sobre a estabilidade desse rendimento e, portanto, sobre a sua situação alimentar. Se a gente tem dois filtros, como o filtro de raça e de gênero, para a entrada no mercado de trabalho, estes filtros estão, portanto, diretamente associados à situação alimentar das famílias. Então, quando a gente pega estudos que mensuram a fome, seja no nível federal, estadual ou municipal, a gente sempre reconhece que lares chefiados por mulheres tendem a ter um rendimento per capita inferior e, portanto, uma situação alimentar pior e, portanto, maiores índices de fome. E o mesmo acontece com a população negra no nosso país, a população indígena, enfim, a população que não se declara branca, né, também sofre com este filtro. Quando a gente junta essas duas coisas, eu recentemente coordenei um inquérito aqui no município de São Paulo, o índice de fome em lares chefiados por mulheres negras era o dobro do índice de fome dos lares chefiados por homens brancos. Então, essas desigualdades raciais e de gênero, elas atravessam as situações alimentares dos domicílios. Queria voltar a explorar com você um ponto que você já trouxe no início da conversa, quando você colocava do eufemismo, né, foi como você definiu, de tratar a fome como insegurança alimentar. Tem um artigo recente, né, que você assina que fala ali de um labirinto semântico utilizado para explicar a fome com o termo muitas vezes sendo substituído. Quais consequências isso traz para a compreensão do problema? Ótimo. Acho que cabe um pouco contar a história, bem brevemente, deste conceito. Isso ajuda a gente a entender o que tem por trás desse labirinto semântico, né? Historicamente, dados sobre a fome são dados que incomodam muito, né? Eles falam sobre o fracasso de uma sociedade.
via de regra, estados não querem produzir dados sobre a fome no seu próprio território. E quando produzem, tendem a subdimensioná-lo, sejam os estados ou as organizações internacionais. O conceito de insegurança alimentar ele vem ganhando força no debate mundial sobre a fome a partir dos anos 80, sobretudo a partir da atuação do Banco Mundial e da própria ONU nas questões relativas à alimentação. Então, você tem um relatório da ONU dos anos 80 que ele tem fome no título, mas dentro do relatório não se fala mais em fome, se fala em insegurança alimentar, que aos poucos vai ser entendido como um termo técnico, um termo mais cientificamente mais adequado. Do meu ponto de vista, e aqui eu acho que cabe a gente resgatar a obra de um autor imprescindível, que é o Josué de Castro, que escreveu Geografia da Fome nos anos 40 no Brasil, que foi deputado federal pelo estado de Pernambuco, que assumiu cargos importantes na FAO durante os anos 50. O Josué de Castro sempre chamava atenção para o fato de que havia um tabu em torno dessa palavra fome. Então, substituir o termo fome pelo termo de insegurança alimentar torna o debate parece mais técnico, mas as pessoas entendem menos do que se trata. Então, essa substituição ocorreu no caso da mensuração da fome nos Estados Unidos a partir dos anos 90, quando são criadas as primeiras escalas de insegurança alimentar. Elas têm como fundamento escalas de fome, mas são rebatizadas de escala de insegurança alimentar. E de lá para cá, esses conceitos ganharam bastante força para se referir à quantidade de pessoas em situação de fome. E aí gera essa confusão que a gente já conversou aqui, né? O Brasil sai do mapa da fome, mas ainda tem fome. Eu fico pensando para alguém que está em situação de fome, como é escutar que o Brasil saiu do mapa da fome. Então, essa nomenclatura que às vezes mais atrapalha que ajuda, deixa o debate na mão dos especialistas, tira o debate da mão da população, o que eu acho que é horrível, porque a gente tem que politizar esse debate com a população como um todo. O que poderia ser feito, a seu ver, em termos de definição de critérios para uma categorização mais precisa dessa chaga? Olha, a minha proposta, como as escalas de insegurança alimentar, que no fundo são escalas de fome, são uma metodologia muito bem elaborada, então vale a pena aqui dizer, essas escalas foram concebidas por pesquisadoras nos Estados Unidos durante os anos 80. Elas começaram a ouvir relatos de fome lá nos Estados Unidos, no início dos anos 80. Não é coincidência que seja no início dos anos 80, é a chegada do Ronald Reagan ao poder, um pacote neoliberal, com diminuição de políticas públicas. Então, os relatos de fome começam a aumentar e elas reconhecem que a medida de fome da ONU é incapaz de captar a fome nos Estados Unidos nos anos 80. E elas vão perguntar para as mães, para as mulheres, o que é passar fome, o que é sentir fome. E essas mulheres começam a falar das experiências de fome nos seus domicílios e elas entendem que captam isso a partir dessas entrevistas qualitativas, que essas experiências tendem a ser comuns em vários domicílios e tendem a ir aumentando de gravidade. E a partir daí elas elaboram uma escala que começa com o medo de passar fome, depois com as restrições qualitativas, a perda de variedade dos alimentos, porque para algumas pessoas, e isso foi comum na pandemia, é comum até hoje, né? Comer arroz todo dia, ou comer apenas arroz e feijão nas refeições, é uma forma de passar fome, tem uma fome colocada aí. Depois a fome começa a aparecer como diminuição da quantidade, até pular a refeição e ficar um dia inteiro sem comer. Como essa escala é muito boa, muito bem elaborada, a minha luta aqui nos termos acadêmicos, né, no debate acadêmico, é para que a gente leia, ao invés de insegurança alimentar leve, a gente leia risco de fome, porque quando alguém está com receio de não ter o que comer, isso não é leve. Então a gente deveria usar um termo mais preciso, o risco de fome. E a partir da insegurança alimentar moderada e grave, a gente usar o termo fome. Essa é uma disputa, a ciência é feita de disputas, né? Não existe essa ideia de uma ciência neutra. Os nossos posicionamentos teóricos são simultaneamente posicionamentos que carregam visões de mundo. Então, do meu ponto de vista, se você pergunta para a pessoa, ela está passando fome, e ela responde que sim, você deveria dizer que essa pessoa está em situação de fome e não de insegurança alimentar. Quais sintomas são mais, né, claros para essa definição? Boa.
Então, aí o que é super interessante a partir dessas escalas é que elas permitem, uma vez quando você aplica elas, você fazer vários cruzamentos de dados, né? Então, você pode cruzar dados obtidos pelas escalas de fome com as condições sociais dessa família, com a questão de raça, com a questão de gênero, e você também pode cruzar dados com os resultados, os sintomas que a fome causa no corpo humano. Então, a gente sabe que, mesmo antes da fome, né, nesse estágio de risco de fome, as consequências psíquicas já são bastante graves. Eu, em geral, conversando com os meus alunos ou em alguns eventos acadêmicos, peço para as pessoas se colocarem no lugar de uma mãe que entra no supermercado no início do mês e não sabe se o dinheiro vai ser suficiente até o fim do mês para comprar alimentos. Essa é uma situação. Eu entrevistei essas mulheres no meu Realidade de doutorado. milhões de brasileiros, né? Perdão? Realidade de milhões de brasileiros. De milhões de brasileiros. E quando você vai entrevistar essas mães, essas mulheres, elas falam do sufoco, de ter que refazer contas durante a compra do supermercado. Centavos fazem diferença para as pessoas, sabe? É uma realidade muito dura. Então, essas mulheres, por exemplo, já estão lidando com níveis de estresse, de ansiedade, de angústia muito grandes. A gente pode imaginar como fica o domicílio, né? Eu lembro de entrevistar algumas mulheres e elas são muito sensíveis a esse fenômeno. Elas falaram, olha, aqui no começo do mês é uma festa, porque as crianças comem bem, elas repetem, elas podem comer alguma coisa diferente, e quando chega no final do mês, a situação é muito diferente. A O- situação é de aperto. os- Então, esse aperto, que é um aperto do orçamento, é um aperto que chega no peito das pessoas. Quando a gente está falando em redução de quantidade de alimentos, aí começam sintomas muito mais graves, né? Fraqueza, tremedeira, dificuldade de concentração, irritação. E aí, nos casos mais graves, depressão, apatia. E, em termos nutricionais, a desnutrição crônica propriamente dita. Então, assim, a fome, ela é um horror para o corpo humano. Ela é um horror em termos físicos e em termos psíquicos. Os dados macro do Brasil, né, nesse momento, que apontam aí redução da pobreza extrema, uma taxa de desemprego em menor nível na série histórica, né, permitem a gente olhar para o futuro com mais otimismo? Sim e não, né? Eu acho que estamos melhor do que estávamos há alguns anos atrás, mas como a história recente demonstra, é possível recuar novamente. Então, acho que esse é um ponto. Você citou dois dados importantes, que são os dados de extrema pobreza e de emprego, né? A gente tem que problematizar esses dados. Para mim, foi sempre muito interessante perceber como, em algumas pesquisas, existe um número maior de pessoas em situação de fome do que em situação de pobreza. O que me faz perguntar que conceito de pobreza é esse, que uma pessoa está com fome, mas não é considerada pobre, ou está em algum grau de insegurança alimentar, está em risco de fome, não sabe se vai ter o que comer até o fim do mês, mas não é considerada pobre. Então, as linhas de pobreza e de extrema pobreza, do meu ponto de vista, são fatores importantes, elas são importantes para a gente fazer algumas comparações, mas por vezes elas são tão restritas que tem gente que está fora da linha de pobreza, mas é pobre. E o mesmo vale para o mercado de trabalho. Eu acho que desemprego é um dos elementos, é muito importante, mas a gente sabe que também conta trabalho. Às vezes as pessoas querem trabalhar mais horas e não conseguem. A informalidade é um problema enorme para as pessoas, então ela não está desempregada, mas ela está no informal e isso é difícil para ela. E aqui um problema também que é histórico, que não é de um governo, que é o fato de que o nosso salário mínimo, historicamente, não é suficiente para alimentar uma família. Na legislação está dito que ele deveria alimentar uma família. Ele não alimenta uma família, portanto, ele é um salário de fome. As pesquisas do DIEESE mostram isso mês após mês. Queria trazer agora para a nossa conversa um pouquinho da cena global. Os países considerados em maior risco, né, nesse último relatório da ONU, se concentram na África, né, na Ásia Ocidental e no Caribe. E o problema é ainda maior hoje do que era antes da pandemia de Covid. A alta inflação geral dos alimentos, José Raimundo, nos últimos anos, tem dificultado uma recuperação da segurança alimentar em uma escala mais abrangente? Com certeza. Outro elemento muito importante, né? A gente pensar
como a financiarização dos alimentos. Quando a gente escuta falar das commodities, né, a gente está falando de mercadorias que estão sendo financiarizadas, estão sendo negociadas nas bolsas de valores e que em momentos de crise, muitas vezes há fuga de outros mercados para o mercado de commodities de alimentos, o que pressiona o preço destes alimentos. E aí você citou algumas regiões que não são autossuficientes na produção de alimentos, né? Seja a Ásia Ocidental, que a gente por vezes se refere como Oriente Médio, muitas regiões na África e no Caribe, eles dependem da importação de alimentos para alimentar a sua população. Quando o preço desses alimentos cresce no mercado internacional, eles têm uma dificuldade enorme de se abastecer. Agora, a gente pode olhar para o caso brasileiro também. Também quando um alimento que é produzido aqui no Brasil, ele ganha valor no mercado internacional, ele acaba sendo, ele encarece para o consumidor brasileiro, porque quem está vendendo o alimento aqui vai vender para quem paga mais. Essa é a lógica de mercado. Então, a gente tem, historicamente, desde os anos 70, uma liberalização do mercado internacional de alimentos que favorece a quem negocia e a quem especula, mas muitas vezes prejudica os consumidores, aqueles que dependem das compras para adquirir os alimentos. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, José Raimundo, nos ajudando a entender, né, essa saída do Brasil do mapa da fome e os desafios que ainda temos. Eu que agradeço, estou à disposição e parabenizo pela escolha do tema para o episódio. Um abraço. Eu conversei com José Raimundo Souza, professor da Universidade Federal do ABC e pesquisador do Laboratório Justiça Territorial. Falamos sobre a recente saída do Brasil do mapa da fome da Organização das Nações Unidas, dos desafios que o país ainda enfrenta no combate à insegurança alimentar. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.